Olá! O nosso trabalho é sobre como obter o campo elétrico a partir do potencial elétrico. Os integrantes são Júlia Ribeiro Rodrigues, Matheus César Viana dos Santos e Ramon Rodrigues Ribeiro. Nomeando conceitos. Aqui é importante que nós vamos trabalhar com o conceito de potencial elétrico e de campo elétrico. Então, a fim do melhor entendimento, vamos começar relacionando os dois. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, mede as interações entre as cargas elétricas de atração ou repulsão e é uma força gerada ao redor das cargas elétricas. Toda carga elétrica, localizada no interior de um campo elétrico, possui uma energia potencial elétrica associada à sua posição dentro do campo. Daí, nós temos que, se considerarmos algum ponto dentro de um campo elétrico, podemos calcular a quantidade de energia que um coulomb de carga pode armazenar nesse ponto. E essa grandeza é o potencial elétrico. Então, daqui saímos do conceito de campo elétrico e chegamos no potencial. Então, a partir daí, vamos relacionar os dois para conseguirmos uma fórmula. Potencial elétrico é uma grandeza escalar, pois a energia potencial e a carga são grandezas escalares. A unidade do SI de potencial elétrico é chamada de volt, em homenagem ao cientista italiano Alessandro Volta, que viveu de 1745 a 1827. Então, vamos começar a definir fórmulas. Potencial elétrico, a gente usa a letra V para defini-lo. Então, nós vamos ter que V vai ser igual a U, energia potencial, dividido por Q, Q minúsculo, que é uma unidade de carga. A lei de Newton da gravitação e a lei de Coulomb da eletrostática são matematicamente idênticas. Então, os aspectos gerais discutidos para a força gravitacional podem ser aplicados para o caso da força eletrostática. Como a força eletrostática é uma força conservativa, podemos atribuir uma energia potencial elétrica U para o sistema, ou seja, variação de U vai ser igual a U final menos U inicial, que é igual a menos trabalho. Por quê? Quando o sistema muda de uma configuração inicial para um estado final, a eletrostática realiza um trabalho sobre as partículas. O trabalho realizado pela força eletrostática independe do caminho. Ao invés de trabalharmos com energia potencial eletrostática, definimos a energia potencial por unidade de carga, como nós já mencionamos antes. O V, que é seu potencial elétrico, vai ser igual a U, energia potencial, dividido por Q, minúsculo, que é unidade de carga. A diferença de potencial entre dois pontos vai ser igual a variação de V, ou seja, a variação do seu potencial elétrico vai ser variação de V final menos variação de V inicial, que também pode ser escrito como U final dividido por Q menos U inicial dividido por Q, que assim nós temos que vai ser a variação de U dividido por Q, que equivale também a escrever que a variação de V vai ser igual ao menos trabalho dividido por Q. Bem, como vimos, existe uma relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico. Contudo, essa relação pode ficar ainda mais clara quando conhecemos o vetor campo elétrico em diversos pontos, porque assim a gente pode calcular a diferença de potencial através da seguinte equação, que é a seguinte: a diferença de potencial ela vai ser igual à integral do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor deslocamento. Bem, essa equação deixa bem claro que existe uma relação entre a diferença de potencial e campo elétrico. Contudo, ela não é bem exatamente o que nós precisamos, porque para o nosso trabalho nós queremos calcular o campo elétrico a partir da diferença de potencial. Bem, para isso, o que nós vamos precisar então? A gente vai ter que conhecer a diferença de potencial em diferentes pontos, para que assim, se for possível, nós iremos obter o campo elétrico. Bem, para isso ser possível, nós vamos precisar fazer o seguinte: nós vamos ter que considerar V uma função de coordenadas cartesianas, x, y, z, de um ponto no espaço, e a gente vai conseguir calcular E através das derivadas parciais de V.
quando nós apresentarmos esse procedimento na notação vetorial, nós vamos chegar numa equação que nós chamamos de gradiente de potencial. Bem, então, passos iniciais antes de chegarmos nos finalmente. Suponha que a carga de prova, né, aqui, que é zero, ela vai, que tem a carga de prova, que tem um eixo S, que tem superfícies equipotenciais. Ela vai se deslocar dentro dessa superfície equipotencial. Como que nós podemos calcular o trabalho que essa carga vai... O trabalho que vai ter que ser feito para essa carga se deslocar dessa superfície para essa? Bem, nós podemos calcular esse trabalho da seguinte forma. O trabalho infinitesimal vai ser igual ao valor da carga, vezes n, vezes o valor do deslocamento. Bem, isso aqui é bem conhecido da gente, né? Só lembrar que Q0 vezes E é a força. Então está bem da forma que nós já conhecemos. Trabalho é igual a força pelo deslocamento. A segunda forma é o jeito novo, né? Que vimos nessa unidade, que é o quê? Nós sabemos que o potencial elétrico, ele é o quê? Ele é o trabalho dividido pela carga. Bem, se nós passarmos a carga para o lado potencial, a gente vai chegar que a diferencial do trabalho, né, ela é igual a menos a carga vezes uma diferença de potencial. Ok, temos duas equações aqui iguais, então podemos igualar esses valores. Bem, igualando as equações e simplificando, contudo, antes de simplificar, a gente tem que observar o seguinte. Esse é cosseno de θ vem do quê? Esse é cosseno de θ, ele é a componente de E na direção ds, conforme nós podemos ver aqui na figura. Beleza. Simplificando isso aqui, o que nós vamos obter? Nós vamos obter que ES, campo elétrico em relação a S, ele vai ser igual ao del V, del S. Bem, se nós assumirmos que o eixo S como sendo, né, sucessivamente os eixos x, y, z, nós vamos poder chegar nas seguintes equações que vão dar os componentes do nosso campo elétrico. A componente x vai ser a derivada parcial de V em relação ao eixo x, a componente y, derivada parcial em relação ao eixo y, e a componente z, a derivada parcial em relação ao eixo z. Relembrando que, quando formos escrever o campo elétrico como um vetor, a gente pode utilizar a notação de gradiente, né, que ficaria o seguinte, né? O E seria igual ao gradiente, a menos o gradiente de V. Bem, assim, se conhecermos V em função de x, y, z, para todos os pontos na região ao redor de uma distribuição de carga, a gente vai ser capaz, né, tomando as derivadas parciais, de obter o campo elétrico nessa região. Muito bem, para ficar ainda mais claro, vamos pegar um exemplo. Então, gente, como o Matheus explicou no slide anterior, agora nós vamos ver um exemplo de como nós podemos chegar no campo elétrico a partir do potencial elétrico. Aqui nesse exemplo, nós vamos usar a própria fórmula de potencial elétrico para tentar calcular o campo elétrico. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, nós vamos pegar um plano tridimensional com coordenadas x, y, z e colocar a nossa carga que gera o campo elétrico Q na origem. Dessa forma, a nossa distância R, ela vai poder ser escrita como a norma de R, que vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, como está mostrando no slide. Depois que a gente escreve o R nessa forma, a gente substitui ele na fórmula de potencial elétrico e assim a gente vai aplicar as derivadas como o Matheus demonstrou.
para a gente achar as componentes do campo elétrico em cada eixo, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Para a gente achar as componentes do campo elétrico de cada eixo, o Matheus demonstrou que a gente precisa achar as derivadas do potencial elétrico em relação a X, as derivadas do potencial elétrico em relação a Y e a derivada do potencial elétrico em relação a Z. Então é isso que a gente vai fazer agora. Primeira derivada, a gente vai calcular a derivada do potencial em relação a X. Fazendo todas as contas, a gente vai chegar na conclusão que a derivada do potencial elétrico em relação a X vai ser X dividido por raiz quadrada de X quadrado mais Y quadrado mais E quadrado, toda essa raiz elevada ao cubo. A derivada do potencial em relação a Y vai ser Y dividido por raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado mais E ao quadrado, toda essa raiz elevada ao cubo. E a derivada do potencial elétrico em relação a Z vai ser Z dividido por raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado mais E ao quadrado. Depois que nós calculamos todas essas derivadas, a gente consegue calcular as componentes do campo elétrico em relação a cada eixo. Por exemplo, a componente do campo elétrico em relação ao eixo X vai ser menos a derivada do potencial em relação a X, que vai ser menos X dividido por raiz quadrada de X ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais E ao quadrado, toda a raiz elevada ao cubo. Da mesma forma com o eixo Y, que vai ser a menos a derivada do potencial elétrico em relação a Y, que é igual a menos Y dividido por raiz quadrada de X ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais E ao quadrado, toda essa raiz elevada ao cubo. Da mesma forma, a componente do campo elétrico em relação a Z vai ser igual a menos a derivada do potencial elétrico dividido por Z, que vai ser igual a menos Z dividido por raiz quadrada de X ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais E ao quadrado. Toda essa raiz elevada ao cubo. Então agora, como a gente já tem todas as componentes do campo elétrico em relação ao eixo X, Y e Z, agora a gente pode calcular todo o campo elétrico que tem nesse ponto da fórmula. Como que a gente vai fazer isso? Com o vetor direção R, que é igual a x vezes o vetor I, mais y vezes o vetor J, mais z vezes o vetor K, e como nós já temos a nossa distância R, que é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, o nosso campo elétrico ele vai ser o E de x vezes o vetor I, mais o E de y vezes o vetor J, mais o E de z vezes o vetor K. Então, o nosso campo elétrico vai ser a somatória desses três E's. A gente já calculou o E de x, o E de y e o E de z. Então, basta a gente multiplicar o E de x, o E de y, o E de z pela direção, que seria o nosso vetor R, que é o x vezes o i, mais o y vezes o j, mais o z vezes o k. Desenvolvendo essa fórmula, nós vamos ter que o nosso campo elétrico E vai ser igual a carga elétrica Q, dividido por 4πε0, essa constante que tem da fórmula do potencial elétrico. Isso tudo vezes o nosso vetor R, que é igual a xi mais yj mais ek, dividido pela nossa distância, que seria a norma de R, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, e toda essa raiz elevada ao cubo. Calculando isso, a gente chega à conclusão, multiplicando esse resultado pelo vetor direção, nós vamos ter então que o nosso campo elétrico é igual a 1 sobre 4πε0, vezes o Q sobre R ao quadrado, vezes a norma de R, que seria o vetor R dividido por R. Que é igual a Q, dividido por 4πε0, vezes R ao quadrado, vezes o vetor, vezes a norma de R. Um exemplo para aplicação dos conhecimentos do campo elétrico e do potencial elétrico é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame básico
e que muita gente já fez, e nós conhecemos como que ele funciona. Ele é para fazer uma avaliação sobre a saúde cardiovascular. O ponto é que muita gente não sabe como funciona ele da forma prática mesmo. Os processos de despolarização e repolarização que ocorrem dentro do coração geram correntes elétricas que circundam as membranas das células miocárdicas. Essas correntes elétricas dentro do coração se fecham no volume condutor do tórax, gerando um campo elétrico detectável na superfície corporal. Assim, o eletrocardiograma é um registro do potencial elétrico na superfície corporal, causado pelas correntes do volume condutor torácico, que foram geradas pelas correntes elétricas do coração. E aqui nós acabamos nosso trabalho. Nós colocamos umas referências bibliográficas, que nós usamos basicamente a aula, propriamente dita, do nosso tema, alguns outros PowerPoints e slides que achamos na internet, uma videoaula, e também tivemos que colocar uma leitura sobre a tese para poder colocar para basear nosso comentário sobre o eletrocardiograma. Muito obrigada e tchau, tchau.